Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 20 de dezembro, já está indo embora, né? Falta só mais uma semana. Aliás, essa é a penúltima semana, é o primeiro Day News da semana, na terça-feira. Segunda-feira não está tendo Day News. De terça a sábado eu trago aqui as notícias todo dia de manhã dos fundos imobiliários no canal. Hoje nós vamos ter altas e baixas de dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedindo a vocês deixar aquele like, quem não é inscrito no canal já pode se inscrever, que vale a pena se inscrever nesse canal. Aviso a você, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, FIX, o índice dos fundos de investimentos imobiliários, caiu 0,65%, buscando R$ 2.762, caindo aí mais 18 pontinhos e ladeira abaixo, literalmente, anda o IFIX. Eu achava que esse ano poderia fechar acima dos 3.000 pontos e pelo jeito não vai fechar. Cada vez a gente tem as notícias uma pior do outro, mas isso não tira os fundamentos dos fundos de investimentos imobiliários. Apesar de estarem caindo os preços, eles continuam muito bons, pagando os proventos de sempre, mas a renda fixa acaba oferecendo melhores investimentos. O pessoal vende fundo imobiliário e vai para a renda fixa. Entre os fundos imobiliários de modo geral, as altas, CCRF11, que ontem era a data base dele, subiu 16%, KNRE 12%, RMAI 11%, PAB 11 subiu 9%, RBDS 11,6% e DFI 11 subindo 6,10%. ROFOOF caiu 14%. O FAMB 11, como eu digo com muito cuidado, FAMB 11 fez uma alocação lá, a vacância ainda continua de mais de 80%, caiu 8,74%. HRDF 11, 7,53%. RDPD 11, 5,55%. MAXR 11, 5,43%. Esse aqui me chama atenção já, tá? Esse patamar de preço que ele está chegando agora me chama muita atenção. E o Torre Almirante caiu 5,37%. Entre aqueles fundos que participam do IFIX, a HCTR11 teve uma alta de 1,38%, voltando a beirar os R$100. O FIB11 subindo 1,33%. Estou esperando para ver se ele chega de novo lá nos 440, 430, igual chegou no passado, mas está difícil. HSML11 subiu 1,26%. BTRA11, que a data base é essa semana, subindo 0,78%. VGI11 subindo 0,73%. BPFF11 0,72%. Maiores quedas, XPPR11, 3,46%. CAFOF 11, 3,2%. XPCI 11, 2,94%. CPTS 11, caindo 2,87%. PVBI 2,67%. E para o RVBI 2,44%. Entre os FIAGos, maior alta, PLCA 11 subindo 2,29%. Esse FIAGro é um dos poucos que estão bem abaixo do seu valor patrimonial. O IAG11 subiu 1,61%, LSAG 1,44%, CPTR11, que hoje está abaixo do seu valor patrimonial, subiu 0,80%, GCRA11 0,54%, JGPX 0,55%. O NCRA11 também está abaixo do seu valor patrimonial, caiu 3%. KNCA11 caindo 1,71%, ainda está acima do seu valor patrimonial. RURA 11 também está acima do seu valor patrimonial, caiu 1,57%. XPCA 11 ficando abaixo do seu valor patrimonial, caiu 1,05%. BBG 11, 1,03%, abaixo do valor patrimonial. VCRA acima do valor patrimonial, está caindo 0,38%. Entre os FIINFRAs, CPTI 11 subiu 1,04%. XP de 0,83%. E a maior baixa foi IFRA 11, 0,89%. Os FIINFRAs estão tendo uma volatilidade muito menor do que os FIAGROS e os FIIs. Fonte de dados, statusinvest.com.br. Anúncios de proventos que tivemos.
Ontem tivemos proventos do 13º dia útil, se eu não me engano, mas a base foi ontem, dia 19. BTAL11 formou 83 centavos, que é o mesmo provento de sempre. Na cotação de hoje dá um dividendo de 0,91%. O PVP dele atualmente está 0,86%. O MORC11 formou R$ 1,10, que dá um dividend yield de 1,18% nessa cotação atual. PVP 0,96. O EQIR11, que virou base 10, anunciou 11 centavos de dividendo, que dá 1,14%, PVP 0,98. Todos esses três não houve alteração. O ESIS 11 informou 71 centavos, dividend yield de 0,69, PVP 1,03. CVPR 11, fundo que ainda não foi liberado para negociação, R$ 1,80. Então ainda não está sendo negociado, tá, pessoal? O PVP dele está 1, mas é porque ele ainda não está sendo negociado. CCRF 11, 55 centavos, dividend yield de 0,58, PVP 0,96. CCRF 11 foi o que subiu muito ontem, né? E olha só que dividendo yield tão baixinho para fundo imobiliário de papel. Essa semana a gente ainda tem no dia 23 BTRA11 e EDGA11 informando proventos. Fatos relevantes comunicados ao mercado. BLMG11 anunciou a nova emissão de cotas, uma oferta restrita, querem captar 49 milhões de reais. O preço, olha só o preço. O valor patrimonial, R$ 90,98 mais 11 centavos, que dá um total de R$ 91,09. No mercado está R$ 67. Mais de R$ 20 de diferença do preço da emissão para o preço do mercado. Vocês acham que vai dar certo essa emissão? Não sei, né? Só se 49 milhões é muita coisa para ser escorado pelo fundo de fundos deles, que é o BLMR11. Mas vamos ver. Fator de proporção 14,40%, database dia 22 de dezembro. Eu acredito que eles ainda podem baixar esse preço bem aí para baixo do valor patrimonial, se eles quiserem captar alguma coisa. Como eu falei, fundo imobiliário que tem muita alavancagem, vai ter que fazer emissões para pagar a alavancagem. E emissões como essas, R$20 no valor patrimonial, R$20 mais caro que o valor do mercado, não consegue captar. Então ele vai ter que emitir abaixo do valor patrimonial, se quiser realmente captar. Apesar que eu ouvi dizer que a BLMR está vendendo imóveis, e vendendo imóveis, talvez ele consiga pagar essa alavancagem. XPML11, Fundo Imobiliário de Shoppings, liberando as cotas para negociação dia 22/12. Já tinha anunciado na sexta-feira, mas anunciaram novamente ontem. Inclusive, o MAL11 anunciou hoje a liberação de cotas do MAL11, tá? Quem é cotista do MAL11 fica de olho. Hoje está liberando as cotas. E também falando em liberação de cotas, o RZAK11, Fundo Imobiliário de Recebíveis, dia 22/12, está liberando. Esse aqui, o preço da emissão foi R$ 95 e o preço de mercado está R$ 100,45. Esse aqui, eu acredito que o preço vai cair no dia 22, quando essas cotas foram liberadas. TRXF11 anunciou que finalizou a venda do imóvel que era alocado para Construdeco, para Sodimac, que era para Sodimac, por R$ 24.250.000. Então, provavelmente, e já recebeu nessa data a quantia, então recebeu ainda em dezembro. Então, totaliza dentro desse semestre o lucro, provavelmente o próximo provento do TRXF vai vir bem gordinho. Relatórios gerenciais. RBVI 11, com base no resultado de novembro, foram distribuídos 75 centavos, tudo mais constante. Será possível distribuir nos próximos meses um montante igual ou superior a este valor, uma vez que acumula um estoque de ganhos de capital não realizado de 29 centavos por cota. Tava, né? Porque tudo está caindo, acho que ele já não tem mais 29 centavos, não. O que nos permite manter o dividend yield sem que seja necessário um giro excessivo de portfólio. O que, em nossa visão, além de ser ineficiente sob o ponto de vista tributário, exige uma venda prematura de ativos que ainda não atingiram o seu potencial de valorização. Cabe destacar que esse é apenas um indicativo com base em nossa leitura de mercado, não constituindo em promessa ou compromisso de distribuição, uma vez que os fundos imobiliários são investimentos de renda variável. VGHF11 encerrou o mês de novembro com a totalidade de seu patrimônio alocado aos ativos-alvos, distribuído em 91 diferentes ativos. No total investido
713,5 milhões. Ao final do mês, o fundo possui um total de 40,5 milhões em operações de venda e recompra de CRIs compromissadas reversas ao custo de CDI mais 0,6. Ou seja, ele tem uma alavancagem. Os recursos líquidos estão investidos em instrumento caixa e a distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de novembro foi de 10 centavos, que equivale a uma rentabilidade de 14,3% ao ano na cota patrimonial ao final de outubro. Então, VGHF11, que está abaixo do seu valor patrimonial, entregou um bom dividendo, mas o mercado está batendo demais no rapaz. E RDM11, a distribuição referente ao mês de novembro foi de 70 centavos, esse aqui está apanhando muito. A remuneração bruta de imposto de renda está 86,91% do CDI, então não dá nem 100% CDI. Novembro foi o segundo mês em que o IPCA mostrou sinais de retomada, com a alta de 0,41, indicando que a inflação deve retomar os patamares positivos, equilibrados e próximos à meta. Então, assim, a inflação voltou, mas não voltou, graças a Deus, tá, gente? Tão forte. Ela é da meta. Existe uma meta de inflação, se for próxima à meta do Banco Central, tá ótimo para a gente. Porém, devido à defasagem normal da regra de atualização monetária dos CRIs, o impacto financeiro do IPCA positivo de outubro e novembro só será visto em rendimentos dos próximos meses. Nesse mês ainda não viu. Desse modo, a sequência de deflação ocorrida entre julho e setembro ainda não afetou a parcela de atualização monetária oferida pela carteira de CRIs, consequentemente, prejudicando também o rendimento distribuído à receita de juros de CRIs. Apresentou uma pequena diminuição, fruto da sazonalidade do pagamento do CRI MRV. Além disso, o cenário de aversão a risco de juros elevados, consequentemente queda de volume de negociação de preços, segue prejudicando a receita das negociações de FIIs e CRIs. Do lado positivo, a carteira de FIIs apresentou a melhora no recebimento de rendimentos e essa é a tendência de se manter. Então, eles não conseguiram girar muito CRIs, nem CRIs, nem FIIs. Então, com isso, o rendimento foi um pouquinho menor. E ainda teve o CRI da MRV que paga semestralmente, né? Aí tem que esperar para quando vem a receita gorda dele. PATC11, o fundo comunicou a distribuição de rendimento de 28 centavos, pagos no dia 8/12, que representa dividend yield de 4,7, sobre o preço de fechamento de 71. Bem baixo, né, gente? 4,2 sobre o valor da cota patrimonial. O fundo encerrou o mês com a reserva acumulada no semestre de 6 centavos. Gestão comercial, ao final do mês de novembro, a vacância do fundo se manteve em 17,6%, conforme informamos no relatório anterior, por conta da devolução das áreas ocupadas pela B2W e pela Randstad no edifício Vila Olímpia Corporate. O prazo médio remanescente dos contratos vigentes é de 4,5 anos. Nesse ano, o fundo foi notificado da devolução de aproximadamente 631 metros quadrados no edifício The One, previsto para abril de 2023. Reafirmamos que a gestão segue trabalhando nas áreas vagas de modo que os rendimentos do fundo sejam minimamente afetados. Comentários do Kiko. Pessoal, hoje eu quero comentar isso aqui que todo mundo tá. Renda fixa deixará de ser fixa. Muita gente está fazendo vídeo sobre isso e está alarmando as pessoas. Por quê? Porque em janeiro, alguns papéis de renda fixa serão obrigatórios, e eu botei dentro do parênteses assim, nem tanto assim obrigatórios, tá, gente? Não serão obrigados, nem todos são obrigados, a fazer marcação a mercado. Mas vamos deixar bem claro que os papéis de renda fixas emitidos por bancos, que são CDBs, LCIs, LCAs e alguns outros por financeiras, LCs, letras de câmbio, não são obrigados a fazer isso. Quem é obrigado a fazer, esses que têm cobertura do FGC, não são obrigados a fazer marcação ao mercado. Não entram nessa obrigatoriedade, tá certo? Mas o que isso pode afetar os FIIs e os FIAGos? Essa obrigatoriedade, que não tem acento, lá em cima eu botei com acento, não tem acento, obrigatoriedade, pode reduzir o valor patrimonial de alguns FIIs que investem em CRIs e que utilizam a marcação na curva. Caso você não saiba o que é marcação ao mercado e marcação na curva, já tem um vídeo lá no Cortes do canal do DI News que explica isso aí.
que foi um comentário do Kiko em vídeos passados. E quem utiliza a marcação na curva sempre sobe o valor patrimonial, sempre sobe. Quem utiliza a marcação a mercado, aí altera de acordo igual o Tesouro Direto. Então, alguns FIIs já utilizam marcação a mercado, e eu diria que é a grande maioria, e alguns utilizam marcação na curva. Então, se algum fundo hoje, com que os juros está muito altos, os juros futuros, a NTNB, que são os papéis de tesouro direto, estão com prêmios muito altos, se algum fundo hoje mudar de marcação na curva para marcação a mercado, o valor patrimonial vai cair muito. Isso preocupa? Talvez não. Por quê, pessoal? Porque não é obrigatório. Ele é obrigatório para investidores em geral. Para investidores profissionais, não é obrigatório. Basta que o investidor profissional solicita que os seus papéis continuem sendo marcados na curva. E logo, os fundos imobiliários ou FIAGROS que investem em papéis de renda fixa, ou seja, em CRIs e CRAs, eles são investidores profissionais, porque eles têm mais de 10 milhões de reais investidos. Então, eles são investidores profissionais. E por serem investidores profissionais, eles podem solicitar ao administrador que os papéis deles continuem sendo marcados à curva. E logo, pode acontecer que tanto FIIs quanto FIAGROS, quanto vários fundos, essa obrigatoriedade não entre. E eles não sejam obrigados a alterar o valor patrimonial. Então, não se descabelem que essa obrigatoriedade não vai mudar muita coisa nos fundos imobiliários e nos FIAGROS. Aonde vai mudar muita coisa? Vai mudar muita coisa aquelas pessoas que investem em CRAs, que investem em debentures, que hoje aparece lá no banco para eles esse investimento marcado na curva, como crescendo todo dia, vai aparecer a marcação a mercado igual acontece com os papéis do Tesouro Direto, que às vezes a pessoa acha que está com lucro, mas não está no lucro, só fica com lucro mesmo se segurar até o final. E então, primeiro fiquem tranquilos. Acredito que a grande maioria dos fundos já utilizam marcação a mercado, porque a marcação a mercado até facilita para quem faz novas emissões acima do VP, abaixa o VP e consegue fazer emissões em valores mais baixos. Agora, poucos ativos que têm a marcação na curva, talvez nem se preocupem e simplesmente solicitem aos administradores que seus ativos continuem sendo marcados na curva. Pessoal, vou encerrando por aqui, 18 minutinhos de vídeo, muito conhecimento para vocês, muita informação. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.